Boa tarde a todos. Mais uma aula de mecânica geral. Hoje nós apresentaremos a decomposição de forças em componentes ortogonais. Então nós temos uma força partindo da origem, nesse plano cartesiano, xy. Então, para x nós temos fx, para y nós temos fy, ok? Então, olhando esse triângulo retângulo, eu tenho aqui, tem esse ângulo alfa, né? Então essa força está perfazendo um ângulo alfa com relação ao eixo x. Então, trabalhando com esse triângulo retângulo, o cateto oposto ao ângulo alfa é essa medida aqui. O cateto adjacente ao ângulo alfa é essa medida aqui. E a hipotenusa? Olhando da esquerda para a direita, cateto oposto, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ok? Vamos lá. Lembrando, em trigonometria, e trabalhando com ângulos, cosseno de alfa é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa. Ok? Cosseno de alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa, seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa. Tangente de alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente. Nós vamos trabalhar com esses ângulos hoje, ainda hoje, ok? Voltando para a decomposição de forças, então se eu olhar para esse triângulo retângulo, né, cosseno de alfa é cateto adjacente sobre hipotenusa, então fx sobre f. Isolando o fx, eu tenho f cosseno de alfa. Então, vamos separar essa equação aqui que nós vamos trabalhar com ela. Voltando para essa decomposição de forças, vou trabalhar com seno agora. Seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é cateto oposto? Fy. Fy sobre f. Isolando Fy, eu tenho f seno de alfa. Tudo bem? Então, para calcular fx, em x eu vou usar f, o valor do vetor, vezes cosseno do ângulo. Para calcular fy, eu vou usar o valor do vetor da força, o vetor vezes seno do ângulo. Fx igual a f cosseno de alfa, fy igual a f seno de alfa. Ok? Agora vamos imaginar, eu tenho um ângulo alfa e esse complemento aqui é o beta, sendo que alfa mais beta é igual a 90 graus. Ok? Agora eu vou trabalhar com esse ângulo aqui, ó. Ok? Se eu olhar daqui para cá, então esse meu ângulo beta, o meu cosseno de beta vai ser o inverso agora, né? Vai ser fy, cateto adjacente, fy sobre f. Cosseno de beta é fy sobre f. O seno de beta vai ser o quê? Fx sobre f. Fx sobre f. Isolando, para cosseno de beta, fy igual a f cosseno de beta. Para seno de beta, fx igual a f seno de beta. Só que eu recomendo utilizar o que eu deixei assinalado aqui, ó, para não confundir. Eu só demonstrei que trocando um ângulo, né, com relação a y, eu faço uma inversão de valores. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, importante também, ó, tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, fy sobre f. Fx. Fy sobre fx. Quando eu aplico um tangente de beta, muda. Vai ficar o quê? Fx sobre fy. Fx sobre fy. Então, mais uma situação também. Mas vamos dar preferência para trabalhar com relação a x, com relação a y. Esse ângulo aqui, com relação a x, que fica muito mais fácil. Então, fx igual a f cosseno de alfa e fy igual a f seno de alfa. Tudo bem? Aplicando esse conceito em uma questão, por exemplo, para essa questão aqui, eu tenho uma projeção de vetores, né? Eu vou fazer uma decomposição de vetores e eu vou usar as condições de equilíbrio, ou seja, somatório de fx
tem que ser igual a zero, somatório de FY tem que ser igual a zero, ok? Então, a primeira equação, aplicando a primeira condição de equilíbrio, somatório de fx igual a zero, adotando da esquerda para a direita positivo, eu vou trabalhar no fx. Lembra fx? F cosseno do alfa. Então, da esquerda para a direita positivo, o inverso negativo, ok? Então, vou trabalhar com relação a x. Então, quais são os vetores? Ó? 40 e 60. Só que 40 cosseno de 20 graus Celsius, 40 cosseno de 20 graus, né? Mais, no mesmo sentido, 60 cosseno de 45 graus. Olha que legal. 20 mais 25, 45. 40 cosseno de 20 graus, mais 60 cosseno de 45 graus, menos 80. Somatório igual a zero. Por que menos 80? Porque esse vetor 80 newtons está para o lado contrário. Ok? Tudo bem? Então, aplicando esse princípio, eu vou verificar se está em equilíbrio, ou seja, somatório tem que ser igual a zero em fx. Então, cosseno de 20, vamos lá, cosseno de 20 vezes 40, eu tenho aqui 37,58, mais cosseno de 45 vezes 60, eu tenho aqui 42,42, menos 80, o somatório é igual a zero. Então, 42,42 mais 37,58, 80. 80 menos 80 é igual a zero. Ok? Então, eu tenho uma condição de equilíbrio aqui em fx. Agora, eu vou trabalhar em fy agora. Somatório das forças em y igual a zero. Adotar de baixo para cima positivo. Eu vou trabalhar em y. Lembra de y? Fy igual a F seno do ângulo alfa. Aqui eu apliquei fx, F cosseno do ângulo alfa. Agora eu vou aplicar Fy, F seno do ângulo alfa. Ok? Vou trabalhar sempre com essas equações. Em y eu vou trabalhar F seno do ângulo alfa. Eu vou trabalhar agora em y, ok? Então eu tenho aqui, ó, para cima 60 e 40, os vetores, para baixo 56, ok? Tudo bem? Então, aplicando aqui, ó, somatório de f em y igual a zero, de baixo para cima positivo. Então, vetores para cima, 40 seno de 20, 40 seno de 20 graus, mais 60 seno de 45. Olha que legal. Menos 56. O somatório é igual a zero. Ok? Verificando as condições de equilíbrio. Eu tenho seno de 20 vezes 40, 3,68. Seno de 45 vezes 60, 42,42. Mais 13,68. Somatório igual a zero. 56 menos 56, somatório igual a zero. Então eu tenho uma condição de equilíbrio aqui, ó. Olha que legal. Obrigado pela atenção. Peço a gentileza de se inscrever no canal. E essa condição de equilíbrio nós vamos trabalhar em diagrama de corpo livre nas próximas aulas. Olha que legal. Até a próxima.